Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 569, escalas invertidas. Kit rapidamente se aproximou de Bruce. Ele sentiu que Bruce tinha um comportamento gracioso e era experiente. Não importa o que eles conversassem, ele seria capaz de ir direto ao cerne das coisas. Além disso, Bruce não se portava com ares de arrogância. Ele simplesmente, tem a disposição de um soberano. Kit pensou. Se Bruce tivesse nascido na família real, suas realizações poderiam não perder para o primeiro príncipe. No meio da conversa, um atendente de repente se aproximou de Oliver e disse algo baixinho em seu ouvido. Oliver sorriu e olhou para Kit. Sua namoradinha é realmente especial. Ah? A namorada do Kit também está aqui? Perguntou Bruce. Por que você não a trouxe? Oliver balançou a cabeça e compartilhou com ele o que havia acontecido antes. Ele então disse, adivinha quem é esse cara? Quem? Oliver sorriu com um toque de desdém em seus olhos enquanto respondia, seus nomes não estão na lista de nomes. Ambos entraram sorrateiramente. O que? Kit exclamou. Oliver então sorriu novamente com uma pitada de arrogância em seus olhos. Eu já disse para eles avisarem os guardas. É só esperar para assistir um bom show. Mais tarde, é só encontrar uma boa chance de aparecer e ser o herói para salvar a donzela em perigo. Quanto a esse cara, só vai tomar uma única palavra para lidar com ele. Kit entendeu instantaneamente. Oliver queria que ele fosse até lá e ajudasse Lily a resolver sua situação quando ela estava sendo expulsa. Bruce olhou na direção de Fan Xingjian com interesse. Era raro poder ver tamanha farsa no banquete do Clamp Hop. Quanto a pessoas como eles que haviam entrado sorrateiramente, provavelmente estavam cobiçando fama e riqueza, querendo encontrar alguém para quem pedir favores. Tanto Oliver quanto Bruce já haviam encontrado muitas pessoas como essas anteriormente, então, para eles, era interessante ocasionalmente fazer essas pessoas de bobo. Dois guardas apareceram diante de Fan Xingjian e Lilia. Assentiram em saudação e disseram educadamente, com licença, posso ver seus convites? Lilia franziu ligeiramente a testa e disse, nós os jogamos fora depois de entrar. O que você quer? Os dois guardas trocaram olhares com ligeiras mudanças em suas expressões. Eles agora olhavam para Fan Xingjian e Lilia com uma pitada de desprezo. Na opinião deles, uma beldade como Lilia provavelmente havia entrado no banquete para procurar um homem com autoridade e influência. Peço desculpas, mas este é um banquete privado. Suspeitamos que vocês dois não foram convidados. Por favor, venha conosco. Uma pitada de surpresa brilhou no rosto de Lilia. Ela se virou para olhar para Fan Xingjian, mas não recebeu nenhuma instrução dele. Os dois guardas já estavam começando a ficar um pouco impacientes. Por favor, venha conosco. A situação aqui já havia chamado a atenção de muitas pessoas no salão. Agora, os olhares lançados para Fan Xingjian e Lily eram todos diferentes, alguns com desprezo, outros divertidos. Alguns ficaram curiosos e outros os estavam julgando. Entre um grupo de senhoras casadas, uma delas chamada Vicky disse, pensar que as pessoas podem se esgueirar até mesmo em um banquete do Pop Clan. A segurança realmente não está à altura. Outra senhora ao lado dela disse, ei, há muito tempo sinto que eles eram estranhos por estarem vestindo aquelas roupas para participar deste banquete. Acontece que eles entraram sorrateiramente. Ainda outra senhora acrescentou, essa senhora parece muito bonita. Ela deve estar aqui para conseguir um homem. Ouvindo as provocações vindas da multidão, indícios de fúria brilharam no rosto de Lilia. Durante este período de tempo em que ela recebeu orientação de Fan Xingjian, seu nível de cultivo atingiu o nível 25 do Dr. Gediknid. Ela agora estava começando a condensar sementes especiais e não deveria ser subestimada. Neste momento, ela realmente sentiu vontade de atacar as pessoas. No entanto, seu rosto corado foi interpretado pelos outros como seu constrangimento e estranheza. Kit franziu a testa e estava prestes a sair, pois não aguentava mais. Oliver, que estava ao lado dele, agarrou-o pelo ombro e sorriu, dizendo, por que você está tão ansioso?
O show está apenas começando. Se você sair depois que eles foram arrastados para fora, dizendo a eles que ela era a dama de companhia que você trouxe com você, ela definitivamente vai se apaixonar por você. A essa altura, você pode até conseguir chegar à base com ela esta noite. Só então, Fan Xingjian finalmente abriu os olhos ligeiramente, lançando um olhar para os dois guardas. Com este simples olhar, os rostos dos dois guardas empalideceram. Era como se eles tivessem caído nas planícies de gelo no Polo Norte e ficado incapazes de se mover. Desça. Os dois guardas imediatamente recuaram alguns passos com as pernas trêmulas, parecendo que estavam prestes a fugir. No entanto, quando os dois estavam prestes a fugir, uma senhora vestida de branco se aproximou rapidamente. A senhora tinha lindos cabelos compridos caindo sobre seu rosto requintado e elegante, bem como uma pele clara e macia, fazendo aparecer um espírito lendário. No momento em que ela apareceu, os olhares de quase todos os presentes foram atraídos para ela, impressionados com quão incrível os deuses a criaram. A pessoa que acabara de chegar era a jovem senhorita do clã Pop, a senhora que se dizia ser a mais bela da região do Gelo do Norte, Audrey P-Hop. Ela se aproximou para ficar na frente de Fan Xingjian e balançou a cabeça impotente. Vocês dois podem sair. Esses dois são meus amigos. Os dois guardas lançaram um olhar horrorizado para Fan Xingjian e saíram imediatamente quando ouviram as palavras de Audrey como se tivessem recebido anistia. Quando Audrey interveio para ajudar Fan Xingjian e Lilia, isso chocou todos os presentes. Até Kit e Oliver também ficaram surpresos. No entanto, vendo Audrey pegar a mão de Fan Xingjian e sair, suas bocas se abriram, incapazes de dizer uma palavra. Bruce, que estava ao lado, de repente esmagou a taça de vinho que segurava. A intenção de matar parecia estar se acumulando em seus olhos. Oliver imediatamente lembrou que Bruce e Audrey eram vistos como o casal mais adequado entre a geração mais jovem da região norte do gelo. Foi dito que Bruce sempre teve uma queda por Audrey, e vendo como Bruce estava agindo agora, ficou claro que não era apenas uma paixão. Audrey puxou Fan Xingjian e Lilia para longe e correu em direção a um pequeno jardim. Ela não pôde deixar de dizer: "Por que você veio? Eu já não lhe dei item. Você realmente não tem medo da morte?" Ela então balançou a cabeça. "Esqueça. Que tal isso? Você é bom em usar furtividade, certo? Se você realmente não tem medo da morte, então você se atreve a me levar com você?" Lily olhou para Audrey com a guarda levantada. Com a aparência bonita e aparentemente frágil de Audrey, Lilia sentiu que Audrey era uma ameaça esmagadora. Além disso, depois de ouvir o que Audrey disse, o olhar de Lilia refletiu que ela estava ainda mais cautelosa com Audrey. Lily olhou para Audrey e perguntou: "Mestre, quem é ela?" Fan Xingjian disse calmamente: "Ela é a pessoa que me deu a pedra. O dragão carmesim de 8 direções está de olho nela. Vou protegê-la." Ao ouvir isso, a cautela nos olhos de Lilia não apenas não desapareceu, mas ficou ainda mais forte. Audrey disse impotente: "O que há com essa conversa sobre proteção? Se você quer me retribuir, então apenas me ajude a escapar daqui. Vou fazer as malas e você pode vir ao meu quarto para me procurar às 4 da manhã. Esta noite." "Está decidido então." Vendo quão ansiosa Audrey estava para tentar isso, Fan Xingjian franziu a testa ligeiramente. Foi então que Bruce, Kit e Oliver se aproximaram. Tendo ouvido as palavras de Audrey, a intenção de matar nos olhos de Bruce ficou ainda mais forte quando ele olhou para Fan Xingjian com grande ciúme. Ele conhecia Audrey desde jovem e achava que os dois formavam um par perfeito, o casal mais adequado em toda a região norte do gelo. Bruce sempre pensou que Audrey também tinha sentimentos por ele e, como tal, já via Audrey como sua própria mulher, alguém que era exclusivamente dele. Como ele poderia suportar a ideia de ter outros a manchando? As ações atuais de Fan Xingjian eram simplesmente como puxar suas escamas invertidas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 570 Espancamento. Bruce se aproximou lentamente e de repente falou em voz alta: "Audrey, você não vai me apresentar sua amiga?"
Quando Audrey levantou a cabeça para olhar para Bruce e os outros dois, ela franziu ligeiramente a testa. Quem eles são não é da sua conta. Bruce, você não está em posição de interferir nos meus assuntos. Ao ouvir isso, a fúria de Bruce ficou ainda mais intensa, e ondas de uma aura forte e poderosa que era como a de uma antiga montanha divina se ergueram dentro de Bruce. Suas juntas tremeram, criando sons que eram como barras de reforço de aço se chocando. Um forte poder emergiu, vibrando em ondas da superfície de seu poder. O ar parecia ter sido comprimido em algo físico e, quando ele apertou as mãos levemente, sons de ar explodindo pareciam emergir de suas palmas. Cada uma de suas ações exalava um poder e uma aura que eram como os de uma existência sobrenatural. Ao lado dele, Kit sentiu o que estava acontecendo e tinha uma expressão horrorizada. A aura que Bruce estava exibindo no momento o fazia parecer uma pessoa totalmente diferente daquela que estava conversando e brincando alegremente. Bruce sorriu friamente e não respondeu a Audrey. Em vez disso, ele olhou para Fan Xingjian e falou com um tom indiferente, como se fosse um deus acima de todos os outros. Sou Bruce Ri. Não me importa quem você é, nem por que ousaria se aproximar de Audrey. Agora estou lhe dando 1 minuto. Se você sair deste banquete em 1 minuto, posso tratá-lo como se não o conhecesse esta noite. Embora Kit estivesse apavorado com a aura de Bruce, ele pensou em Lilia e ainda criou coragem para dizer: Lilia, por que você ainda está parada aí? Vem aqui rapidamente. Lilia lançou-lhes um olhar de desdém, como se não se desse ao trabalho de dizer nada. Sentindo-se ansioso e preocupado que Lilia também sofresse com a ira de Bruce, Kit estava prestes a sair para puxar Lilia para o lado deles. No entanto, ele havia dado apenas um passo à frente quando Oliver rapidamente pressionou seu ombro. Uma série de informações brotou na mente de Kit. Oliver disse ansiosamente: por que você está tentando criar problemas? Mesmo que Bruce estivesse conversando e brincando com você antes, se você o enfurecesse, tome cuidado para não conseguir dar um único passo para fora desta cidade esta noite. Um arrepio percorreu a espinha de Kit. Ele parou no meio do caminho, não ousando dar outro passo. Bruce cruzou os braços diante do peito, olhou friamente para Fan Xingjian e disse: faltam 30 segundos. Fan Xingjian nem sequer lançou um olhar na direção de Bruce. Hoje, ele estava aqui apenas para ajudar Audrey a enfrentar o dragão carmesim de 8 direções. Quando ele se importaria com as outras pessoas no banquete? Ele disse com indiferença: vá embora. Um vislumbre de luz fria disparou dos olhos de Bruce, como se todos os tipos de tramas e esquemas estivessem girando em sua mente. Pirralho, você está pedindo isso? Fan Xingjian tinha 19 anos. Então era verdade que ele era apenas um pirralho para Bruce. Nesse momento, Audrey gritou com raiva: chega. Bruce, se você continuar criando problemas, nunca mais falarei com você nesta vida. Audrey ainda esperava que Fan Xingjian ajudasse a escapar. Como ela poderia permitir que Bruce interferisse? Ao ouvir isso, o semblante de Bruce ficou sombrio. Ele estava com tanta raiva que estava prestes a cuspir sangue, sentindo como se seu coração tivesse sido esfaqueado ferozmente por alguém. Ele apontou para Fan Xingjian e disse: você é bom. Você é muito bom. Enquanto Bruce dizia isso, sua expressão era como se alguém tivesse pisado em seus pés várias vezes. Ele olhou para Fan Xingjian como se fosse uma fera comedora de homens. No entanto, Bruce gostava muito de Audrey. Então, ele finalmente se virou para sair depois de dar uma longa olhada em Audrey e Fan Xingjian. No entanto, ele tinha acabado de se virar quando a voz de Fan Xingjian soou: eu disse que você podia ir embora. Bruce ficou tão furioso que começou a rir, voltando-se para olhar para Fan Xingjian como se estivesse olhando para um idiota. Oliver não pôde deixar de franzir a testa e disse: rapaz, aprenda o que é bom para você. Antes de fazer qualquer coisa, é melhor que você saiba quem é seu oponente. Tu falas demais. Quando Fan Xingjian disse isso, ele bateu com o dedo no espaço. Então Oliver sentiu uma dor intensa no rosto, como se alguém tivesse quebrado seu rosto com um grande martelo. Ele voou para fora, girando.
O rosto inteiro de Oliver estava distorcido, deformado e coberto de sangue. Ele estava completamente desfigurado. Oliver lutou para tocar seu rosto. Então, quando viu sua mão coberta de sangue, gritou loucamente: "Vou matá-lo! Vou matá-lo! Como você ousa?" Com um bufo furioso, Bruce deu um passo à frente e apareceu diante de Fan Xingjian. Um forte poder sacudiu seu corpo e ele avançou em direção a Fan Xingjian como um tanque em forma humana. Bruce esmagou os canteiros de flores com suas poderosas pisadas por onde passava e parecia ter comprimido o ar diante dele em algo físico. De lado, Audrey gritou surpresa: "Todos vocês, parem agora!" No entanto, como Bruce poderia parar? Tudo o que ele podia ver agora era Fan Xingjian, e ele estava empenhado em matá-lo e esmagá-lo, deixando Fan Xingjian entender que tipo de existência ele havia ofendido. No entanto, assim que o soco de Bruce estava prestes a atingir o rosto de Fan Xingjian chutou casualmente. Seu chute não pôde ser visto. Na verdade, nenhuma de suas ações pode ser vista antes de Bruce ser lançado voando como um míssil e atingindo Oliver, que ainda estava no chão. Os dois se chocaram contra uma parede. Então, com um grande estrondo, eles pousaram no gramado onde o banquete estava sendo realizado. Audrey cobriu os olhos incontrolavelmente e engasgou: "Oh, meu Deus! O que diabos você está fazendo?" Ela entendia muito bem as habilidades do clã He e sabia que Fan Xingjian acabara de provocar um ninho de vespas. Kitty ficou totalmente pasma enquanto assistia a essa cena, reagindo apenas após algumas respirações. Ele balançou a cabeça enquanto olhava para Fan Xingjian e Lilia. "Vocês estão por conta própria agora." Depois de dizer isso, ele correu na direção de Bruce e Oliver. Ele parecia ser capaz de imaginar a grande fúria de Bruce e do clã He. Uma tempestade estava prestes a se formar. Assim que Kitty fugiu do pequeno jardim, inúmeros olhares se voltaram para ele. Era evidente que a situação no jardim já havia atraído a atenção das pessoas no banquete. No chão, os músculos de Bruce estavam se contraindo. Ele estava coberto de poeira e incapaz de se levantar mesmo depois de muito tempo. Oliver estava em um estado pior. Sua cabeça estava coberta de sangue e sua consciência estava muito nebulosa. Kitty rapidamente os ajudou a se levantar e os levou para os assentos ao lado. Todos olharam para esta cena com espanto, e ainda mais pessoas imediatamente se reuniram e mostraram grande preocupação com Bruce. No entanto, os dois eram, afinal, cavaleiros confederados com surpreendentes habilidades de recuperação para seus corpos físicos. Não demorou muito para que eles começassem a se recuperar pouco a pouco. Pouco tempo depois, Audrey saiu com Fan Xingjian e Lilia. Isso deixou todos ainda mais surpresos e confusos enquanto tentavam adivinhar o que havia acontecido. Algumas senhoras casadas à distância riram. Uma delas, chamada Madame Vicky, era claramente uma fofoqueira bem conhecida no círculo. Ao ver essa cena, ela cobriu a boca e riu baixinho. "Vai ser um bom show para assistir agora." Bruce e Audrey se conhecem desde jovens, e Bruce sempre pensou em se casar com Audrey. Este rapaz ofendeu muito Bruce. Outra senhora ao lado de Madame Vicky disse: "Pensar que eles se atrevem a agir no banquete. Bruce deve estar dominado pela fúria desta vez." No entanto, este rapaz é bastante forte para ser capaz de dar uma surra em Bruce. Vicky riu. Qual é o sentido de um indivíduo possuir um pouco de força? Além disso, o talento de Bruce nas artes marciais sempre foi comum. No entanto, desde que o velho antepassado de Henry Clan se aposentou do cargo de governador, ele se manteve fechado em reclusão por 20 anos. Quem sabe a que nível ele chegou agora? Os jovens de hoje em dia são muito arrogantes. Só porque são um pouco fortes, eles não percebem o tamanho do mundo lá fora. Ele deveria ser feito para experimentar alguns sofrimentos. Outra dama aristocrática sorriu. Eu me pergunto como Bruce vai lidar com ele. A jovem senhorita de uma família rica gostou de um plebeu. Eles realmente acham que o mundo real é como um romance. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 571.
Helins o nível 29 foi segregado em muitos níveis diferentes. Havia pessoas como o quinto príncipe e o chefe supremo, que eram semideuses em 2, 3 ou 4 níveis de perfeição. Também havia pessoas que estavam apenas no auge do nível 29, como o governador e o chefe regional. Depois, havia pessoas como o vice-governador, Suarzaint Sazeupis, que era o chefe da Torre da Espada. Essas pessoas estavam entre o segundo nível do nível 29. Havia também pessoas como Hildebrand, alunos que estavam entre os 3 primeiros da academia. Além disso, havia pessoas que estavam no nível mais baixo, estudantes que acabaram de se tornar cavaleiros conferidos de nível 29. Bruce foi um desses exemplos. Estar no nível 29 trouxe um potencial infinito, mas pode haver grandes diferenças nas proezas de batalha entre esses grupos de pessoas. Fan Xingjian já havia entendido os princípios por trás disso há muito tempo. Os mais fortes entre eles, aqueles no nível que o primeiro príncipe estava anteriormente, seriam capazes de mudar sozinhos as circunstâncias de um país. O mais fraco entre eles, como Hildebrand, que era apenas um dos 3 melhores alunos da academia, apenas desfrutaria de um pouco de reputação e fama ao ser chamado de gênio. Embora Bruce tivesse se tornado um especialista de nível 29, ele estava no último lugar entre os de nível 29. Então a demonstração anterior de força de Fan Xingjian foi suficiente para esmagá-lo. Se fosse em outra situação, o desempenho anterior de Fan Xingjian o teria colocado em alta consideração. No entanto, como a pessoa que ele atingiu foi Bruce, as pessoas já começaram a chorar por Fan Xingjian. Enquanto Bruce se recostava em uma cadeira reclinada, ouvindo as intermináveis palavras de preocupação das pessoas ao seu redor, seu semblante ficava cada vez mais sombrio. Era como se ele estivesse reprimindo sua fúria à força, mas também era como um vulcão antes de uma erupção, capaz de provocar um desastre mundial a qualquer momento. Para ele, todos lançavam olhares cheios de ridículo, e havia apenas zombarias por trás dessas palavras de preocupação. Vá para o clã e chame o mestre Masa. Agora mesmo. Imediatamente, disse ele enquanto agarrava um de seus subordinados. Diga a Masa que eu quero aquele homem morto. Eu não me importo com o passado dele, e eu não me importo de quem ele é subordinado, ou quem ele tem para apoiá-lo. Antes do banquete desta noite terminar, ele deve morrer. Bruce falou com uma voz suave, e as palavras que ele disse eram como um vento frio vindo do Polo Norte. Kitty, que estava ao lado dele, estremeceu incontrolavelmente e lançou um olhar lamentável para Fan Xingjian. Simultaneamente, ele soltou um suspiro de alívio. Felizmente, Bruce não transferiu sua fúria para Lilia. Oliver, que também estava ao lado, agora estava com a cabeça coberta de sangue. Ele olhou para Fan Xingjian com grande ódio. Isso mesmo, ele deve morrer. Ninguém jamais ousou fazer isso comigo. Esse homem. Eu quero quebrar todos os membros dele e dar de comer aos cachorros. Ao mesmo tempo, ele também olhou para Audrey com desdém. Ele não conseguia entender por que essa mulher era tão tola. Era verdade que o P-Hop Clan era muito incrível. No entanto, em comparação com o Henry Clan, que estava na região norte do gelo há mais de 100 anos, o P-Hop Clan não era nada. Tendo estado na região do gelo do norte por mais de 100 anos e até mesmo produzido 2 gerações de governadores, o clã Henry agora tinha inúmeros seguidores no governo da região do gelo do norte. Oliver ficou apavorado só de pensar na influência que o clã Henry tinha. Mesmo a pessoa mais importante na região do gelo do norte, o atual governador que era um dos subordinados do primeiro príncipe, colocaria um alto nível de importância em aplacar o clã Henry. Mulher tola. O P-Hop Clan está com sérios problemas por causa dela. Oliver olhou para Fan Xingjian enquanto seus olhos se enchiam de vingança escaldante. Rapaz, você não tem ideia de que tipo de monstro você está enfrentando. Simultaneamente, ele se virou para olhar para um canto do banquete onde o chefe do clã P-Hop, Andolph, estava posicionado. Bruce também olhou para Andolph como se questionasse por que ele não estava fazendo nada. A maioria das pessoas voltou seus olhares para Andolph. Eles pareciam querer ver o que o anfitrião do banquete faria.
No entanto, Andolfo apenas usava uma expressão composta, mostrando apenas um pouco de insatisfação em seu olhar enquanto olhava para Fan Xingjian. No entanto, depois de olhar para Audrey, uma pitada de piedade amorosa brilhou em seus olhos. Suspiro. Esqueça. Apenas deixe Audrey agir intencionalmente pela primeira vez. Quanto ao clã He, eles são incríveis. Mas se nosso clã realmente se tornar afiliado ao Dragão Carmesim de 8 direções, então o clã He não será nada. Andolfo voltou seu olhar para Fan Xingjian, sorrindo friamente em seu coração. É só que este jovem. Espero que Audrey não cometa nenhum erro. Andolfo detestava jovens como Fan Xingjian. Em sua opinião, pessoas como Fan Xingjian estavam cheias de vigor juvenil e tendiam a ignorar o quão grande o mundo era simplesmente porque fizeram uma pequena conquista em seu cultivo. Eles pensariam que seu talento era incomparável e que o mundo inteiro girava em torno deles. Havia muitas contradições desnecessárias neste mundo, e essas contradições foram todas causadas por jovens como Fan Xingjian. Embora Fan Xingjian tenha exibido habilidades poderosas ao derrotar casualmente Bruce e Oliver, isso dependia de com quem ele era comparado. O poder que Fan Xingjian havia demonstrado anteriormente estaria apenas entre os 5 primeiros em uma academia regional. Embora fosse considerado muito bom, era apenas isso e nada mais. Andolfo pensou, se fosse um ano atrás, eu poderia lhe dar uma chance de perseguir Audrey. No entanto, agora, o que você é quando comparado com o Dragão Carmesim de 8 direções? Quando todos viram o comportamento de Andolfo, todos ficaram secretamente intrigados. Será que o pirralho era algum tipo de personagem importante? Na medida em que Andolfo estava tendo reservas. Andolfo. Pop Clan. Eu vou me lembrar disso. Vocês são ótimos. Sentimentos vingativos continuaram surgindo no coração de Bruce. HMPH, espere até Masa chegar. Quando ele vier. Como esperado de um cavaleiro com ferido de nível 29, os ferimentos físicos de Bruce haviam se recuperado bastante. Com uma leve sacudida, ele sacudiu toda a poeira e sujeira sobre ele. No entanto, o ódio em seu coração ficou ainda mais intenso. No entanto, ele sabia desde o ataque anterior que não era páreo para Fan Xingjian. Além disso, o P-Hop Clan não estava ajudando. Portanto, ele só poderia segurá-lo e esperar até que o especialista de seu clã chegasse. Audrey ficou ao lado de Fan Xingjian e colocou a mão na cabeça como se estivesse com uma forte dor de cabeça. Ela continuou dizendo, por que você é tão impulsivo? Você sabe que ele é o jovem mestre mais velho do clã He, Bruce. Sabe disso. Mesmo se você tiver grandes habilidades furtivas, você ainda terá que comer, dormir e descansar, certo? Depois que o clã He fizer sua jogada, você não terá uma única chance de respirar. Além disso, o clã deles não faltam especialistas, e definitivamente existem existências que são mais fortes do que você. No entanto, quando ela viu quão indiferente Fan Xingjian estava sendo, sua raiva aumentou ainda mais. Nesse momento, uma série de suspiros soou na entrada do banquete. Parecia que algum tipo de personagem importante havia chegado novamente. Bruce lançou um olhar de soslaio naquela direção e viu um homem forte e careca vestido de maneira desleixada. Essa pessoa era o gênio número 1 na região do Gelo do Norte, Helings, que uma vez ajudou Fan Xingjian a testemunhar para a técnica da Espada do Renascimento. Vendo esse gênio, os olhos de Bruce se estreitaram ligeiramente. Embora as influências da família de Helings fossem muito diferentes da de Bruce, Bruce não era páreo para ele em termos de habilidades pessoais. Felizmente, embora os dois não fossem amigos, também não eram inimigos. Como gênio número 1 na região do Gelo do Norte e um especialista que parecia ter a chance de lutar pelo nível divino, a aparência de Helings atraiu os olhares de todos. Era como se Helings tivesse nascido para ser o centro das atenções. A única pessoa que poderia ser páreo para Helings parecia ser o jovem mestre mais velho do clã He, Bruce. Um deles era incomparável em influência, enquanto o outro tinha uma força surpreendente.
Eles eram considerados as duas pessoas mais destacadas entre a geração mais jovem da região do Gelo do Norte. Os olhares de inúmeras pessoas dispararam de um lado para outro continuamente entre os dois, como se antecipassem que os dois se encontrariam. Bruce foi o único que se sentiu um pouco estranho. Ele não queria encontrar Helings em um momento como este. No entanto, ele ajustou um pouco suas emoções e esperou que Helings viesse. Nesse ínterim, Bruce exibia um ar de aristocrata. Assim como Bruce pensou que Helings iria caminhar em sua direção, Helings olhou intrigado na direção de Fan Xingjian. Então, rindo alto, ele se dirigiu para Fan Xingjian. Oliver franziu a testa. Esse cara conhece Helings? Então é assim. O apoio dele a Helings? Mas para estar com Helings, ele também não deveria ser uma pessoa comum. Por que não ouvi antes? Kit disse que não conseguia entender a situação. Mas mesmo Helings só tem uma posição semelhante a Bruce. Ele nem mesmo é o próprio Helings, então de que adianta? Madame Vicky, que estava distante, falou com desdém. Então, ele vê Helings como seu apoio. Mas Helings é apenas um pouco mais forte que Bruce em termos de suas habilidades individuais e, embora seja verdade que ele tem um talento incrível, como suas habilidades gerais podem ser comparadas com o poder do clã He que foi acumulado ao longo de 100 anos. Em termos de habilidades reais, Helings ainda está muito longe de ir contra o clã He. Além disso, esse cara nem é o próprio Helings. Enquanto todos olhavam para Fan Xingjian, seus olhares pareciam ter mudado ligeiramente. No entanto, mesmo que o próprio Helings tivesse atingido Bruce, ele não seria capaz de enfrentar as consequências sozinho. Além disso, quem atacou não foi nem o próprio Helings. Helings, por outro lado, olhou para Fan Xingjian com alguma curiosidade. Ele enviou uma poderosa vontade marcial jorrando em direção a Fan Xingjian que estava cheia de ondas de prestígio de raios. Thunderbolts desceram dos céus e mantiveram proezas infinitas. Além disso, eles foram capazes de mudar o ambiente e trazer vigor. Eles sempre foram vistos como um símbolo dos deuses, o elo entre a vida e a morte. Neste momento, a vontade marcial de Helings tinha o prestígio de raios, fazendo com que se sentisse como se estivesse enfrentando um grande poder que desceu dos céus. No entanto, Fan Xingjian não se moveu e apenas assumiu a vontade marcial, apenas usando a intenção da espada mortal em seu coração para colidir casualmente com a vontade marcial de Helings. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 572 Concubina Sibarita Fan Xingjian. Você é capaz de me reconhecer? Ei, embora haja algumas pequenas mudanças em sua aparência, ainda sou capaz de reconhecer a disposição vinda de sua vontade. A troca deles acabou em um instante. Helings riu e disse, por que você veio para a região norte do gelo? Por que você não me disse que estava aqui? Fan Xingjian disse com indiferença, não é nada importante. Não há necessidade de incomodá-lo. No entanto, Helings se recusou a deixar Fan Xingjian sozinha e continuou querendo discutir sobre artes marciais. A luta entre Fan Xingjian e o Santuário Terrene foi bem escondida e ninguém sabia disso. No entanto, apenas seus registros de ter derrotado o chefe supremo da Escola de Artes da Espada, bem como ter repelido o Quinto Príncipe na região da Areia Oriental, foram suficientes para lhe render a posição de topo entre a geração mais jovem do Império. Vendo que Fan Xingjian não estava dizendo nada, Helings sorriu e disse, você sabia que não poderá participar das seleções nacionais desta vez? Fan Xingjian levantou a cabeça e lançou um olhar para Helings. Um pouco surpreso, ele perguntou, oh, como você sabia disso? O prêmio pelo primeiro lugar na seleção nacional era um equipamento dos restos divinos. Fan Xingjian definitivamente tentaria obtê-lo. Quando Helings viu que seu tópico de conversa finalmente chamou a atenção de Fan Xingjian, ele sorriu e disse, eu tenho minha própria rede de informações. A Knit Association e a National Central Academy estão planejando convidá-lo para ser um juiz da próxima seleção nacional. Portanto, você não poderá ingressar na qualidade de participante. Esta é a última notícia privilegiada.
Provavelmente levará uma semana antes de chegar à sua cidade de Gloucester. Juiz. Fan Xingjian franziu a testa, incapaz de entender por que o governo central estava fazendo isso. Audrey olhou para Helings e Fan Xingjian com leve espanto. Vendo como Helings, que geralmente não se importava em falar muito com os outros, havia falado tanto com Fan Xingjian, uma sensação de confusão cresceu em sua mente. Quem diabos é você? Fan Xingjian disse, você descobrirá daqui a pouco. Helings deu uma olhada em Audrey e Fan Xingjian, franzindo a testa para si mesmo. Ele se comunicou com Fan Xingjian por meio da vontade marcial. Irmão, é melhor você não colocar as mãos nesta senhora. Um personagem importante já reservou. Xia. Você também sabe disso. Claro. Se não é para ver o comportamento de um especialista em nível divino, por que o viria? Mas já que você sabe disso, por que ainda está se envolvendo com essa senhora? Eu vou protegê-la. A comunicação deles terminou instantaneamente, e os olhos de Heling estavam arregalados enquanto ele olhava para Fan Xingjian em descrença. Fan Xingjian iria contra o dragão carmesim de 8 direções pelo bem de Audrey. Heling sorriu amargamente e disse, irmão, os braços de uma beleza significam a morte do herói. Você não está arriscando demais pelo bem de Audrey? Audrey perguntou intrigada, do que vocês estão falando? Helings lançou um olhar para ele e sorriu enquanto balançava a cabeça. É uma sorte ser abençoado com boa aparência. De longe, Bruce viu Helings tratando Fan Xingjian calorosamente e sorriu em seu coração. Você apenas foi considerado o gênio número 1 na região norte do gelo, mas você realmente se trata como alguém ótimo. Todos vocês se consideram um gênio com habilidades surpreendentes. Mas, HMPH, o poder acumulado de nosso clã Rick se estende por mais de 100 anos não é algo que vocês serão capazes de entender. Ser espancado por uma criança deixou Bruce extremamente furioso. No momento, mesmo que Helings fosse defendê-lo, Bruce já havia decidido que não planejava mostrar a Fan Xingjian qualquer clemência na conta de Helings. Pensando em como Helings e Audrey estavam apoiando aquele garoto, a fúria que Bruce sentiu tornou-se tremendamente intensa. Ele não aguentou mais e agarrou um de seus subordinados, insistindo, por que Mas ainda não está aqui? Mande outra pessoa para fazê-lo se apressar. No entanto, naquele momento, de repente houve uma música tocando no céu enquanto as pétalas de flores choviam. Era como se o mundo celestial tivesse descido sobre o mundo humano. Mais de 10 senhoras em roupas de musselina branca carregavam um grande sedã enquanto flutuavam em direção a eles. As damas se pareciam com as fadas e santos das lendas, flutuando no ar. Em meio às ondas da fragrância e da música celestial, uma senhora com uma figura maravilhosa e um véu branco sobre a cabeça estava sentada no sedã. Ela então se levantou lentamente diante de todos. Diana do Eight Directional Crimson Dragon veio especialmente para fazer uma visita ao Pop Clan. Bruce ergueu as sobrancelhas, de repente tendo um mau pressentimento sobre isso. Diana do Dragão Carmesim de 8 direções. Por que ela veio? Madame Vicky, que estava de pé ao longe, disse com espanto, Diana. Dentro do Dragão Carmesim de 8 direções, Xia é o líder. Xia tem as 4 mulheres que ele mais adora classificadas abaixo dele, ajudando-o a assumir o comando de diferentes áreas, respectivamente. Dentre eles, Diana tem o nome de concubina Sibarita. Seu trabalho é escolher especialmente belezas para Xia encher seu paraíso. Para ela visitar o clã P-Hop, poderia ser. Dizendo isso, ela não pôde deixar de sorriso. Realmente muitos eventos aconteceram hoje. Haverá um bom show para assistir agora. Vi que não era a única no banquete que sabia dos antecedentes de Diana. Todos que sabiam disso começaram a sussurrar entre si, então olharam para Audrey com olhares estranhos. Audrey era a mais bela da região norte do gelo. Se Diana não tivesse vindo buscá-la, por quem mais ela poderia estar aqui? O rosto de Audrey ficou pálido e ela se sentiu fraca como se fosse desmaiar a qualquer momento. O chefe do Pop Clan, Andolph, saiu. Boa noite, Madame Diana.
Agradecemos os sentimentos gentis do dragão carmesim de 8 direções. Por favor, estenda nossos votos de melhoras ao Lord Xia. Usando um véu sobre o rosto, Diana revelou apenas seu par de olhos, que varreu todos os presentes com um olhar indiferente. Seu olhar parou em Audrey por um momento. Então ela viu Lily e assentiu levemente também. Diana disse, não há necessidade de todas as formalidades. O senhor já decidiu o casamento com a senhorita Audrey. A razão pela qual estou aqui é para trazê-la de volta comigo. Esta deve ser a senhorita Audrey. Ela realmente é uma grande beleza. Aquela atendente ao lado dela também não é ruim. Vou trazê-la comigo também. O semblante de Andolph ficou um pouco sombrio. Se Audrey fosse levada embora, como Pop Clan levantaria a cabeça diante dos outros no futuro? De longe, Bruce cerrou os punhos enquanto seu rosto ficava verde e seus lábios pálidos. Parecia haver espanto, fúria e terror em seus olhos. No instante seguinte, ele se levantou. No entanto, antes que ele pudesse dizer uma palavra, Oliver o puxou de volta e tentou persuadi-lo. Bruce, enquanto você estiver vivo, que tipo de mulher você não conseguirá colocar em suas mãos? Este é o estamos falando do dragão carmesim 8 direcional. É o Xia imortal. Mesmo que você não se importe com você mesmo, você deve considerar sua família. Na verdade, no momento em que Oliver o puxou de volta, a fúria que Bruce convocou à força já se dissipou. Agora, ele só podia olhar para Diana e Audrey com uma expressão extremamente complicada. Havia terror, emoções relaxantes e vingativas em seus olhos, tudo misturado em uma confusão extremamente complicada. Madame Vicky suspirou, o 8º dragão carmesim direcional. Mesmo com o poder que eles acumularam ao longo de 100 anos, é impossível para o clã Ri afastá-los. O especialista em nível divino nem precisa estar presente. Apenas uma palavra deles pode suprimir um clã inteiro. Isso é realmente o que significa ser impressionante. Em comparação, os aristocratas da região do Gelo do Norte não são nada. Helings continuou se comunicando com Fan Xingjian por meio de correntes de informação, tentando persuadi-lo. Xingjian, não seja precipitado. Com seu talento, você tem a chance de lutar pelo nível divino. Se você agir impulsivamente, será apenas destruindo seu futuro. Xia do Dragão Carmesim 8 Direcional tem habilidades de abalar o mundo e é um dos 10 grandes especialistas em nível divino do Império. Tenha paciência por enquanto. Não será tarde demais para se vingar quando você ficar mais forte no futuro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.